Oi gente, eu sou Dani Nefertiti, este é o canal Minha Parte Eu Quero em Livros. E hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês sobre as minhas leituras do mês de janeiro de 2017. E eu acho que foi um bom mês, foram boas leituras pelo menos. Eu comecei o mês de janeiro lendo a HQ Esquadrão Suicida, dos 952, a número 0. É o Início Sangrento. Tem mais ou menos umas 164 páginas. Eu gostei bastante, apesar que eu sou meio suspeita, porque eu gosto muito de HQ em geral. E essa HQ, ela veio na caixa da DC Comics que eu comprei do Esquadrão Suicida. Então veio essa HQ, que é muito boa, eu super recomendo. E em seguida eu li o livro Ecce Homo, do Friedrich Nietzsche. É um livro super pequenininho, assim como o Anticristo, que foi um que eu tinha lido anteriormente. Ele tem pouco mais de 100 páginas. Essas duas leituras foram muito boas para dar início ao mês assim de forma mais dinâmica, porque são duas leituras curtas. Não que sejam leituras fáceis, da HQ sim, mas esse aqui do Ecce Homo nem tanto. E assim, a minha observação sobre o livro é que ele basicamente é um livro do Nietzsche para falar sobre suas outras obras. Para falar dos livros do Nietzsche. Ele tem uma visão de que ele é unicamente sã e produtiva e, digamos assim, a única mente que é aberta e que vê toda a realidade que as outras pessoas não veem. Mais ou menos o que eu captei do que ele fala das obras dele. Que são obras que todas as pessoas deviam ler, que todas as pessoas deviam ter conhecimento para poder entenderem como é que o mundo funciona, especialmente para poder fugir da literatura alemã. Então assim, ele faz muitas críticas a muitas coisas, porém ele exalta completamente todas as obras que ele já escreveu. Depois desses dois livros eu li o Psicose, do Robert Bloch. Esse livro é um clássico, assim como o filme que foi originado dele. E que afinal de contas Hitchcock, Psicose, quem é que não ouviu falar? Se você não ouviu falar, por favor, uma coisa é você não ter visto, outra coisa é você não ter ouvido falar. Eu não tinha lido ainda a obra, eu não tinha ainda visto o filme, eu não tinha visto a série Bates Motel. Mas eu tinha o compromisso comigo mesma de que eu não ia assistir o filme enquanto eu não lesse o livro, já que o livro precedeu o filme, e também não ia assistir a série. Então eu fiz esse ritual de ler o livro, assistir o filme e comecei a assistir a série. O livro é da Dark Side, ele é muito, assim, a diagramação dele é ótima, a edição é muito boa, muito bonita. Apesar de não ser a capa dura, eu não queria capa dura mesmo. E eu ganhei esse livro no Amigo Secreto, tenho que dizer, de Booktubers. E assim que chegou eu já comecei a ler, tanto que eu passei na frente do resto da minha TBR toda. A história é muito, assim, tem muito pouca diferença do filme, inclusive, mas é muito bom. Eu gostei demais, tanto que eu li super rápido e eu super recomendo. A partir deste momento eu entrei na maratona literária de verão. Então essas próximas leituras foram feitas durante a maratona literária de verão, o torneio MLV. Então eu li, durante o torneio eu li A Cor Púrpura, da Alice Walker. Esse livro também originou um filme, que é o filme A Cor Púrpura, com a Whoopi Goldberg, que é maravilhoso, eu super recomendo. E assim, eu adorei o livro, apesar de não gostar dessa edição, tanto que ele foi o livro que eu escolhi como pro desafio do livro com a capa feia. Não que ele seja feio, mas eu acho a edição atual dele mais bonita. Mas esse aqui é uma edição antiga que eu comprei no sebo, mas não tem problema, paguei baratinho, tá ótimo. Paguei super barato, tá valendo, entendeu? O foco do livro é a questão da escravidão, da diferença entre os negros e os brancos, e a escravidão da mulher dentro de casa, dentro do casamento, e como é esperado que ela se conforme com a vida que ela tem e que ela sirva o marido, e sobre como algumas mulheres acabam sendo escravizadas dentro de casa pelos maridos, pelos pais, pelos familiares, etc, etc. Então esse é o foco da discussão. A liberdade é não liberdade feminina, liberdade é não liberdade do negro. É um livro maravilhoso, eu amei, eu sabia que eu ia gostar, mas não achei que eu fosse gostar tanto. Eu gostei também do aspecto de que ele é escrito em cartas.
Ele é escrito todo em primeira pessoa, são cartas, primeiramente da Cilly para Deus, porque ela não tem para quem escrever, porque ela acha que a irmã dela está morta, então ela escreve para Deus as cartas contando o que está acontecendo na vida dela, tipo um diário. E depois, quando ela descobre que a irmã dela está viva, ela começa a escrever para a irmã dela, mesmo que ela não envie as cartas, ela escreve para a irmã dela. E tem também as cartas que a irmã dela escreveu toda a vida para ela, mas que ela nunca teve acesso, que não vou explicar porquê, vocês descubram no livro. Sério, o livro é muito, muito bom. E o filme também, gente, assistam. Eu li também nessa semana da maratona Clube da Luta, do Chuck Palahniuk, eu não sei como é que fala o nome dele. Essa edição maravilhosa da Leia, capa dura, sensacional. Tem o desenho aqui do Brad Pitt na frente, do Edward Norton atrás. Eu amei este livro. Pelo seguinte, se você já assistiu o filme, e se você não assistiu, o que você está fazendo da sua vida, vá assistir. Você sabe qual é o plot da história. Você sabe qual que é o problema, você sabe por que é que você não fala do Clube da Luta, você sabe quais as doideiras todas que acontecem aqui dentro. Mesmo assim, você vai se surpreender com a história. Até porque, assim, a forma como as dicas do plot no final são dadas durante o livro acontece de forma diferente do filme. Porque no filme é uma questão mais do visual, é uma questão mais do imagético do que realmente do falado. Ele é feito de forma maravilhosa. O livro ele é muito bem escrito, eu adorei demais, eu super recomendo, né, normal. Se eu adorei, não vou recomendar. Eu adorei, mas não recomendo, não leiam, tá? Brincadeira. Leiam sim, leiam muito, leiam sempre. Quero muito ler outros livros dele, porque a escrita dele eu adorei demais. De novo, leiam o livro e depois vão assistir o filme, que é maravilhoso, inclusive. Minha próxima leitura foi Os Goonies, também é do torneio MLV, também é da Dark Side, é maravilhoso, é do James Caan. É um livro comemorativo do lançamento do filme, eu não lembro de quantos anos. Eu não tenho certeza se ele veio antes ou depois do filme, mas enfim, é muito, muito bom. Eu nunca tinha assistido o filme, não assisti ainda, mas recomendo o livro, com certeza. Ele conta a história de um grupo de garotos que se denominam os Goonies, até que eles descobrem uma série de artefatos no sótão da casa de um deles, que tem vários artefatos de piratas. Inclusive um mapa do tesouro. Então eles vão em busca desse tesouro, eles descobrem assassinos fugitivos, eles descobrem uma criatura, ele é um homem que é muito deformado, e eles descobrem que existe sim todos os aspectos que envolvem a existência desse tesouro são verdades, só que eles não sabem se o tesouro é real, então eles vão procurar isso e é muita aventura, é muito bonitinho, é engraçado, é incrível. É tudo que você quer que um filme dos anos 80 seja, o que realmente é, né? Afinal de contas. Mas o livro passa muito essa ideia, ele consegue transmitir essa sensação de que você está assistindo um filme dos anos 80. E é muito, muito legal. Eu gostei demais da história, é muito, muito boa. E a edição é linda também, né? E por fim, no mês de janeiro, eu li a graphic novel Mouse, história completa, que ela, na verdade, é composta por 2 volumes, só que aqui ele tá em volume único. Ela foi publicada originalmente como 2 volumes, é do Art Spiegelman, e ele conta, na verdade, a história da família do Art, digamos assim. Ele conta a história dele entrevistando o pai dele sobre a época do Holocausto. É uma história muito bonita, no sentido de como ele conta e como ele desenha, na verdade, né? Como é uma graphic novel, ele tem desenho dele tentando tirar essa história do pai dele, digamos assim, porque o pai dele é meio difícil de lidar. E então é muito bonita nesse sentido, de como a história é contada.
muito triste pela situação toda em si, obviamente, porque é um marco histórico, é uma mancha negra, digamos assim, na história da humanidade. Mas ele é uma delícia de se ler, porque você fica sempre querendo saber o que vai acontecer, não só com o destino do pai dele durante esse período da guerra, da Segunda Guerra, mas também do relacionamento dele com o pai, porque você percebe os problemas que eles têm nessa tentativa dele narrar como é que as coisas aconteceram. Ele esbarra em vários problemas de relacionamento que ele tem com o pai dele. Um aspecto que eu achei muito interessante, que vocês vão ver aqui pela capa, por exemplo, que os personagens são representados por animais. Tanto que tem uma discussão bem legal entre ele e a esposa no meio da história, de como que ele representaria ela, o que ela seria. Porque, tipo, ela é francesa, eu acho que ela é francesa. Ela é de outra nacionalidade, e aí eles entram na discussão de que animal que representaria a nacionalidade dela. E eles começam a divagar sobre qual animal seria. Mas enfim, eu recomendo, na verdade eu acho que eu recomendo todas as leituras que eu fiz esse mês. E por fim eu fechei o meu mês lendo 1822 do Laurentino Gomes. E eu resolvi desencalhar ele porque meu irmão me deu de presente. Meu irmão me deu de presente esse livro em 2012. Então assim, são 5 anos pra você ler o livro. E foram exatamente 5 anos, porque ela me deu em janeiro de 2012. E eu vim agora desencalhar ele em janeiro de 2017. Você tem vergonha? Não, porque o livro é horrível. Por quê? Gente, eu geralmente sou contra falar que o livro não é bom. Então, eu vou mudar a minha fala. O livro não é horrível. Eu não gostei dele. Por quê? Eu já não tinha gostado do 1808 e eu descobri que o meu problema é com o jeito que o autor conta a história. E eu pedi pra ela me dar esse livro. Sim, foi eu que escolhi. Eu pedi pra ela me dar. Na época que eu tava fazendo faculdade de história. Porque eu achei que eu fosse gostar. Só que aí ele pega o ano de 1822, o grito da independência, e ele divide isso de uma forma que fica repetitivo e monótono. Pelo menos pra mim. Porque ele pega assim, 1822, o grito do Ipiranga. Aí ele vai contar toda a viagem física de Dom Pedro I até chegar lá no lugar onde ele deu o grito do Ipiranga. Depois ele vai falar sobre a vida do Dom Pedro I, depois a vida do Dom João não sei quem, depois ele vai contar a vida de não sei quem, depois ele vai contar a vida de não sei quem. Aí depois ele vai contar sobre a princesa Leopoldina e como que foi que ela casou com Dom Pedro. E então ele separa isso de uma forma que, quando ele chega lá no 5º capítulo, ele tem que repetir coisas que ele já contou no 2º. Quando ele chegar no 7º, ele tem que recontar coisas que ele já contou no 5º. Então fica repetitivo e pra mim isso é maçante. Fora que eu achei o seguinte, o livro ele tem detalhes muito desnecessários. São coisas que na hora você vai ler, vão te ocupar um tempo enorme para terminar a história, mas que quando você fechar o livro você não vai lembrar mais. São detalhes que são maçantes e são esquecíveis. E esse é o meu maior problema com o livro. É muita coisa que você não vai aprender, você não vai lembrar, você não vai lembrar quem foi quem, porque a forma como ele conta fica chato. Deu pra entender por que eu não gostei do livro? Talvez seja uma crítica minha pelo fato de eu já ter feito um tempo de história, então eu tenho uma visão diferente desse tipo de obra. Talvez seja um preconceito meu para com esse tipo de obra, assim como, por exemplo, o Guia Politicamente Incorreto de Qualquer Coisa. Eu não acho que seria um bom... Se você faz faculdade de história, é um livro que você não vai usar como fonte, por exemplo. Então, talvez por isso eu tenha um problema com esse tipo de livro. Mas, se você conhece pouco de história do Brasil e você se interessa, leia e conheça. Não é porque eu estou dizendo que eu não gostei que eu não vou recomendar que você nunca leia. Afinal de contas, você pode ler e gostar. É de cada um. Afinal de contas, a opinião é que nem canal no YouTube, cada um tem o seu, cada um cuida do seu, né? Então, você pode até comentar aí embaixo se você concorda, se você não concorda, mas não vamos tentar sacrificar o coleguinha pela opinião dele. Por favor. Então, assim, se teve alguém que leu e gostou, comenta embaixo e fala, né? Tipo, Dani, olha, eu li, eu gostei, não sei por que você não gostou. Eu completamente, vou entender completamente. Só estou comentando que eu tentei ler. Eu tentei gostar e não gostei. Não deu. Não foi, o santo não bateu.
Então eu já sei, ainda bem que eu não comprei o próximo, o 1889, que não ia descer. 2 já deu. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o grande desafio do Culto Booktuber, rapidinho, que o vídeo já tá enorme. Eu li os 2 desafios de janeiro do grande desafio do Culto Booktuber, que eram um livro que você abandonou, era dar uma segunda chance para um livro, um gênero que você abandonou, e pra mim este foi o 1822. E o outro desafio era ler um livro de um autor ou autora negro. E para esse desafio foi A Cor Púrpura, que a Alice Walker é negra. Então eu consegui cumprir os 2 desafios de janeiro do grande desafio do Culto Booktuber. Yeah! Eu não vou falar qual vai ser o desafio, qual vai ser a leitura pro mês de fevereiro, porque eu ainda não determinei quais livros vão ser lidos, até porque um dos desafios é bem difícil, que é ler um autor que tem o mesmo nome ou sobrenome que você. E tá difícil. Meu nome é bem comum e por isso mesmo é difícil de escolher um livro com um autor que tem um sobrenome, por exemplo, Silva. Porque tem muito Silva, gente. Tem muito Silva. Então tá difícil de escolher um livro pra ler. Mas enfim, essas foram as minhas leituras do mês de janeiro de 2017. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, clique em gostei. Se inscrevam se vocês não são inscritos. Fiquem por aqui, vai ter vídeo sim, vai ter vídeo sempre. Beijos e até o próximo vídeo.